Bom, a apresentação de hoje é sobre PCP e também em algumas empresas é usado a definição de PP-CPM, que seria Programação, Planejamento e Controle da Produção e Materiais. Para que ocorra uma produção de determinado produto, primeiramente é necessário que tenha uma demanda. Essa demanda geralmente vem do comercial, vende um produto e posteriormente a produção precisa produzir, tá, de acordo com o que foi acordado, negociado com o cliente. Nessa tela podemos ver uma estrutura de fluxos, tá, de como é que como é que ocorre toda a integração entre o PCP e os demais departamentos de uma empresa. Nessa visão a gente tem a parte do comercial, a parte de engenharia do produto e engenharia de processos, que vai passar depois pela qualidade, manutenção, suprimentos, e isso gera ordens de produção, ordens de compra e por final o produto acabado para ser entregue ao cliente. Na engenharia de produto existe a definição, juntamente com o departamento comercial, sobre como vai ser esse produto, como ele vai ser fabricado, quais vão ser as cores, é feito vários protótipos, testes, né, desenhado cada componente, cada nível que esse produto vai ter. Você pegar, por exemplo, uma cadeira, como é que vai ser os pezinhos, como é que vai ser o encosto, como é que vai ser o assento. Tudo isso é definido juntamente com o comercial, né, com o setor de marketing. Depois de ter criado o desenho, o layout de como vai ser esse produto, é importante definir que tipos de materiais eu vou usar para compor esse produto. E ao entender que um material vai ser usado, automaticamente já entra uma visão de custos. Tá, mas esse material que eu vou usar, ele vai agregar um bom custo nesse produto, porque eu preciso ter um custo reduzido para ter uma margem aceitável, para que meu produto chegue no mercado com um valor que possa competir com os demais concorrentes. A etapa de engenharia de processo, ela vem justamente de encontro com o que foi definido na engenharia de produto. Tá? Após definido o produto, precisa ser pensado em que etapas ele vai passar, por exemplo, corte, furação, lixa, pintura, montagem, né? E em cada uma dessas etapas eu preciso definir então a exata quantidade de materiais que eu vou usar e o tempo que eu vou ficar usando aquele material. Temos um exemplo aqui onde para cortar 100 pedaços de uma chapa de um material qualquer de 135 mm por 200 mm, então eu vou ter 5 minutos de setup. O que é o setup? Seria a parte de preparação. Pega uma máquina laser lá, eu vou definir a velocidade do laser, como é que o tracejado dele, como é que vai ser, né? Vou botar a chapa inteira, eu tenho que fazer toda a planificação de cada pedacinho para o melhor aproveitamento da chapa. Então isso seria a parte de planificação ali de setup. Ou se for numa CNC, tem que ver o tipo da ponta lá que vai fazer o corte. E para depois fazer o corte de todos esses 100 pedaços eu levo mais 120 minutos. Então para o processo de cortar eu vou levar 125 minutos que eu vou usar tanto da minha máquina que está desenvolvendo o processo, quanto do meu operador, né? Salvo se o operador só faz a programação ali, dá o ok na máquina e a máquina faz tudo o resto sozinho. Essa mesma pessoa pode estar sendo reaproveitada então num outro processo, né? Mas na maioria das vezes é importante que essa pessoa já fique olhando se a máquina está fazendo tudo certinho. Algumas máquinas precisam retirar essas peças, então essa definição toda da engenharia de processo é muito importante. Como foi citado já, em alguns casos eu consigo trabalhar de forma paralela. Esse mesmo funcionário então regula a máquina e também pode estar fazendo uma outra atividade a nível de funcionário, mão de obra. Eu posso também definir
com que o meu processo ele seja em níveis, ou seja, eu posso startar várias ordens de produção para fazer várias partes do meu produto, uma cadeira, por exemplo, vou fazer a parte do encosto, a base, vou fazer o assento, e isso tudo vai possibilitar um ganho de produtividade, porque uma parte não depende da outra, a dependência só vai ocorrer lá na montagem final. Então, com base na demanda do comercial, na engenharia de produto, na engenharia de processo, na hora que surge a venda, eu preciso produzir isso, tanto se for uma produção por pedido ou eu já tenho uma escala, meu produto já está no mercado há muito tempo, eu preciso gerar ordens de produção. Essas ordens de produção podem ser geradas de duas maneiras. A manual, tá, que é baseada na experiência e conhecimento então da pessoa que está ali no PCP, ela vai identificar então o que precisa ser produzido e dá um ok, altera algumas informações da engenharia se necessário. Pega por exemplo, eu preciso gerar uma ordem lá com uma chapa de 2 milímetros, mas eu não tenho a chapa de 2 milímetros, eu só tenho a D3. Eu posso usar a D3 em acordo ali com o setor de custos, a 1 milímetro não vai fazer diferença, eu uso a D3 mesmo, que eu já tenho um estoque grande e eu produzo dessa maneira, desrespeitando então a engenharia original. Ou eu posso automatizar o processo através do MRP, tá? Que seria então, na tradução, o planejamento dos recursos de manufatura, tá? Como é que eles são escalonados. Então, automaticamente, o MRP, essa função, vê todo o processo de engenharia lá e identifica todos os níveis da estrutura, o que você já tem de estoque, o que precisa comprar, quando e em que tempo você precisa comprar, baseado no prazo de entrega definido no comercial, e tudo é feito automaticamente, tá? Algumas vezes também eu posso, em vez de ter uma ordem só na minha produção, que ficaria percorrendo todos os processos, eu posso criar várias ordens. Em vez de criar uma de 1000, por exemplo, eu poderia criar 4 ordens de 250. Tá? Então, quando tivesse lá no final acabando 250, eu colocaria outra ordem na fábrica, até para não ter um volume grande de ordens na produção circulando. Isso facilita o controle. A partir do momento que eu gero as ordens de produção, automaticamente eu crio uma necessidade de compra, porque algumas vezes eu tenho tudo o que eu preciso para produzir, e outras vezes eu não tenho. Então precisa ser comprado mais matéria-prima para atender aquela demanda. E mesmo que eu tenha essa matéria em estoque, eu não precisaria comprar nada, eu estou baixando do meu estoque. Se aquela matéria-prima tem um uso frequente, eu preciso de alguma forma repor essa mercadoria. Então, em resumo, eu sempre vou gerar ordens de compra, tá? Tanto para atender necessidade imediata ou para atender necessidade futura, tá? Então, o próprio MRP já foi citado, existem ferramentas de APS e parâmetros dentro dos sistemas, como ponto de pedido, estoque mínimo, máximo, múltiplo, que são recursos facilitadores. Tá? A forma com que essa ordem de compra é gerada é muito dinâmica. Tá? Numa empresa, por exemplo, eu posso ter hierarquia de compra, onde alguém precisa solicitar compra, alguém precisa aprovar aquela solicitação, alguém vai autorizar a ordem de compra lá para o fornecedor, geralmente alguém do financeiro. Ok, eu posso pagar por isso, então pode startar a compra. E então, para mim atender toda essa demanda, eu preciso programar essas entregas, né? Se for para o MRP, ele já vai identificar quanto tempo antes precisa ser entregue. Se for manual, o próprio comprador tem que dizer, ó, preciso que você, fornecedor, me entregue em tal data. Tá? E eu tenho a possibilidade de mesclar vários recursos, tanto a nível do comercial, a nível de PCP ali, que faz toda a gestão, a nível do comprador lá, a nível logístico, eu consigo integrar para que todos saibam o que está acontecendo ao mesmo tempo. Aqui um rápido exemplo de ponto de pedido. Eu posso
exemplo, aqui eu inicio o consumo da minha matéria-prima e aqui eu sei que ela vai acabar. No entanto, nesse mesmo momento aqui eu não vou ter a reposição imediata, eu preciso pedir com antecedência. Então aqui vai ser meu ponto de pedido. Por exemplo, se eu sei que o meu fornecedor, com toda a entrega de transporte, o trâmite administrativo dele e meu leva 5 dias, então se está previsto acabar no dia 10 a minha mercadoria, no dia 5 eu preciso pedir, para que enquanto eu for consumindo a minha matéria-prima nesse período, automaticamente o meu produto já está vindo e quando chegar aqui eu tenho ele ainda com garantia. Existe também alguns casos onde eu crio uma reserva ainda do meu estoque, porque digamos que ele previu 2 dias de entrega, mas chegou aqui, a minha matéria-prima ainda não chegou, então eu não teria mais nada para atender minha produção. Automaticamente eu estaria perdendo tempo, tá? Eu não conseguiria entregar no prazo. Então ainda eu crio um estoque de reserva, por exemplo, aqui de mais 5 dias. Tá? Então eu tenho o dobro do tempo ainda. E somente aqui então o meu fornecedor entregaria e aqui daria um novo start, tá? Para atender uma nova etapa de processo. A parte de GCF ou gerenciamento do chão de fábrica é algo muito importante. Primeiro tem que entender o que ocorre mais. Se você produz sob demanda, somente quando o comercial vende, ou tem uma linha produtiva. Meu produto é produzido em larga escala, então eu consigo definir toda a regra. Tá? Ou ainda tem empresas de ferramentaria, do grupo ferramentaria, que fazem projetos muito específicos, né? O produto muda a cada instante. Então, a definição do melhor layout de fábrica determina o tempo que eu vou conseguir para produzir. Não adianta eu ter, exemplo, a etapa, por exemplo, do corte, que é a primeira etapa, digamos, para começar a produzir a cadeira lá, tem que cortar todas as peças. Só que o meu almoxarifado de chapas, por exemplo, meu estoque, está do outro lado lá. É mais viável com que o meu corte seja do lado do almoxarifado de chapas. Eu só pego ali e já jogo para a máquina de corte. Isso é um facilitador. Da mesma maneira, se a próxima etapa do meu processo fosse uma furação, por exemplo, o meu processo tem que estar do lado do corte, já vai ter que ser a furação. Não adianta eu ter ele lá no meio da fábrica. Então esse layout, essa gestão do chão de fábrica é muito importante. Tá? Bem como se eu tenho um funcionário que atende 2 ou 3 máquinas, que essas 2 ou 3 máquinas estejam próximas. Isso também facilita o gerenciamento da parte dele. Ok? Quando eu tenho uma boa organização do meu chão de fábrica, de todo o meu layout, tá? Eu consigo ter melhor controle. Eu vou ter as informações de uma maneira mais fácil. E também é muito importante que eu saiba a quantidade de horas disponíveis, quais são os meus recursos disponíveis, tanto homem quanto máquina. Por quê? Se um funcionário em determinado dia faltar, a minha capacidade de horas naquele dia ela foi alterada. Da mesma maneira, se uma máquina quebrar, eu já tenho perda de fabricação. E praticamente por fim, o almoxarifado, o estoque, ele precisa ser altamente gerenciável. Né? Por que eu digo isso? Eu tenho que atender toda a minha fábrica com todos os materiais e componentes que serão necessários, mas eu também preciso ser rápido na entrega do meu produto acabado. Tá? Então, o adequado é eu definir tipos de depósito. Esse depósito só tem material para atender a fábrica. Esse depósito só é de produto acabado, que já vai facilitar a minha expedição. Então, se tratando especificamente de material para produção,
ter uma boa organização de localização, onde é que está cada tipo de parafuso, onde é que está cada tipo de componente, facilita. Por quê? Algumas situações as empresas são tão dinâmicas, o PCP, que ele diz, ora faz com esse tipo de material, ora faz com aquele tipo de material, até em razão de serem os materiais alternativos. Eu fiz toda a prototipação lá no início do comercial, pensando em usar esse material, mas esse material com o tempo acabou ficando meio alto a aquisição dele e eu posso usar um outro alternativo, tá? E essa organização dos alternativos é muito rápida. O PCP, na hora de gerar a ordem de produção, ele pode dizer, usa esse outro material aqui, que é um material alternativo, e essa ordem já vai automaticamente integrar o estoque lá e dizer para ser usado. Então eu preciso ter uma boa organização, essa localização toda de material. E a integração dos diversos recursos lá fazem com que eu tenha mais proveito a nível de produção. Se quando eu gero uma ordem de produção, eu já faço a reserva dessa matéria-prima lá no estoque, isso vai garantir com que quando eu precisar usar, vai estar lá no estoque disponível, em razão dessa reserva. Se já está reservado para uma produção, para uma ordem que venho através da demanda do comercial, quer dizer que eu já tenho que comprar também mais matéria-prima, porque vai faltar para as ordens futuras. Aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura de fabricação, tá? Então vamos pegar aqui, eu tenho um lote de 100% e esse lote foi 25% para esse processo A e 75% para o processo B. Entendendo a nossa legenda aqui, esse quadro escuro representa um refúgio, quer dizer que aqui eu tive perda no meu processo. Então, dos 75% aqui de matéria-prima, que representa nesse processo 100%, 1,88% eu tive de perda. E 0,15% eu tive de retrabalho. Isso representa um custo maior do que eu previ na minha engenharia. Então, a gente poderia fazer várias análises aqui para entender melhor essas etapas. Um exemplo, a máquina Y, ela trabalhou tudo certinho. Ela conseguiu ter 0% de refúgio e 0% de retrabalho. Então ela já entregou para a próxima etapa, aqui para a montagem especial, 100% do que ela deveria. Agora, olha o percentual aqui da máquina que ela teve de retrabalho. 8,31% e 1,77% de refúgio. Logo, ela só conseguiu entregar aqui para a montagem 89,92% do que ela deveria ter entregue. Se nessa etapa aqui, essa montagem especial não conseguiu entregar tudo, eu vou precisar compensar essa diferença em todos os processos anteriormente. Então eu vou ter que iniciar lá na inserção B e percorrer todas as etapas para que eu consiga tirar essa diferença e chegar aqui de novo. Então o meu custo não foi só que na montagem especial, eu vou ter custo novamente em todo o processo. Entendido? Aqui temos um exemplo da produção de cover. Então eu recebo a matéria-prima, faço a pré-classificação lá e vou passando por todas as etapas. Tá? E cada etapa eu posso ter perdas, eu posso ter retrabalho, tá? Eu posso ter uma parada de máquina, eu posso ter um gargalo, tá? Eu posso ter diversos fatores que impactam na produção. Então o PCP ele precisa ser informado a todo instante do que está acontecendo, para que ele consiga, baseado no que está gerando de informação hoje, planejar o amanhã e assim por diante, tá? E que através de ferramentas como o APS, que são sistemas de planejamento avançado, seja possível eu ter toda a minha gestão de forma rápida, para saber se eu vou conseguir entregar um pedido no prazo. Por exemplo, hoje chegou para o PCP dizendo assim, o comercial precisa entregar esse pedido para daqui 5 dias, é possível? O PCP vai olhar,
nas suas análises, sim, é possível. Mas se amanhã quebrar uma máquina, esse prazo já era. Porque todo o planejamento dele foi feito baseado no que ele tinha de informação. Tá? Então, e essa rápida mudança de capacidade precisa de alguma forma ser absorvida. Eu vou trabalhar mais, fazer hora extra, ou eu vou terceirizar meu processo. Tá? São análises que precisam ser feitas a todo instante. E aqui a gente volta para aquele primeiro slide lá. Tá? Então o processo, na verdade, ele começa lá no comercial, mas ele também termina. Porque assim que o comercial consegue entregar um produto, quer dizer que eu liberei partes do meu processo. Bem como se ele for um processo em níveis, eu estou deixando com que a minha empresa trabalhe de forma mais tranquila e mais organizada. Ok? A princípio seria isso.